falando em escola, vamos à escolinha do X. Porque assim, volta e meia a gente vê as repercussões por lá e o nível que chega, né, os debates políticos do nosso país. Tem uma figura muito conhecida nas redes, que é o Monark, né, um comunicador. Ele acabou de colocar lá um desafio a um outro comunicador, que é o Felipe Neto. Ambos usam as redes para tratar sobre política, né? E também são alvo de ações judiciais por falarem sobre política e sobre políticos, né? São dois personagens aí das redes sociais e da política brasileira nessa questão, porque isso que é o legal, né? Quando a gente fala que tudo é político, é interessante que a gente coloque todos também na política e para conversar sobre política. E o Monark fez um desafio. Desafio Felipe Neto para uma luta de boxe. O perdedor tem que parar de se envolver e falar de política. E aí são os políticos para não falar de política. Se aproveita e faz uma grana antes de aposentar. Bora? Coloca ele lá o desafio. Até este momento, Felipe Neto não respondeu ao desafio. E é curioso o que está por trás um pouco disso, né, o Sakamoto, porque o Monark, ele é investigado, inclusive, né? A Procuradoria-Geral da República afirmou que o nome dele é Bruno Ayub, que é conhecido como Monark. Ele continua desobedecendo a decisão judicial e publicando fake news, mas defendeu que a Polícia Federal aprofunde as investigações. Essa numa decisão recente, num parecer recente do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre essa questão envolvendo o Monark. Agora ele fez um desafio a Felipe Neto a parar de falar de política, para eles lutarem boxe e quem ganhar, quem perder, para de falar de política. O que você achou aí desse desafio? Primeiro que esse desafio, entre muitas aspas, né, ele não é nem inédito e nem criativo, que isso aí emula, né, o desafio do Elon Musk ao Mark Zuckerberg, né, para que os dois fizessem uma luta, né, e aí transmitida, né, uma luta de bilionários, né, colocasse as suas desavenças no ringue, né, ou seja, não é nem algo criativo, é algo copiado, né, um plágio do boxe, um plágio da luta. E a questão, na verdade, de tudo isso, é claro que é o Monark querendo ganhar atenção, tá tendo, inclusive a gente está discutindo isso aqui. Agora, na parte que insere isso dentro de todo esse debate sobre redes sociais, tem a questão de descumprimento de ordem judicial, né? Uma parte do bolsonarismo ele vem sistematicamente buscando formas de burlar as decisões judiciais com relação à remoção de contas ou qualquer coisa do gênero. A gente pode até entrar numa discussão mais longa a respeito se é justo ou não é justo, né, a manutenção de suspensão de determinadas contas, né, se isso é ou não é um processo que a justiça está indo além do que deveria ou não. Só que o fato é que decisão judicial ela se discute, ela se questiona dentro dos autos do processo. Ela não se questiona assim, simplesmente descumprindo. Ela precisa ser cumprida e, a partir disso, se questiona. Né? Então, desonerações, 17 setores da desoneração dos municípios, teve toda aquela questão da desoneração, o Supremo dá uma liminar, o Senado chia, né, da liminar conseguida pelo governo Lula, mas fala, decisão judicial se cumpre. Ponto. Então, o que que acontece é que é isso, né? Tem que o Gonê agora, o Procurador-Geral da República, pediu novas diligências da Polícia Federal para ver se foi descumprida a decisão. É claro que foi descumprida a decisão, é claro que vem sendo descumprida a decisão judicial, mas talvez ele está querendo se municiar de mais informações para poder agir e levar isso, né? Ou mesmo tentar colocar um pano quente, mas eu acho que é mais para realmente juntar mais elementos para poder questionar. Agora, considerando que inclusive a figura está fora do Brasil, é uma coisa mais difícil, né? E o governo norte-americano não vê isso como um problema, né? O padrão dos Estados Unidos é diferente daqui, não vê isso como um problema, não vê isso como um problema deles, inclusive, então ele vai continuar
fazendo isso, né? Vai continuar fazendo conta, a conta vai ser derrubada, vai continuar fazendo conta, a conta vai ser derrubada, né? Enquanto houver essa proibição por aqui. De certa forma, é uma coisa complicada, Fabiola, porque no final, o que acaba acontecendo é uma erosão e é a intenção, inclusive, do bolsonarismo, que é uma erosão na legitimidade, na credibilidade da justiça, no sentido de que, olha, eu não respeito decisão judicial e eu estou aqui fazendo essa palhaçada para não cumprir decisão judicial. Olha, estou aqui livre, venho aqui me pegar. O pessoal tem feito isso, esse comportamento, né, ao longo do tempo, e isso ajuda. Agora, também é meio complicado, também a justiça não pode simplesmente falar, ah, então tá, pode fazer o que quiser, né? Cometa os crimes que quiser e tudo aí e tudo mais. Aí também vira a casa da mãe Joana. Então, é uma situação bastante complicada para a justiça. Tem, ô Josias, o que que você acha aí do desafio do Hum, monarca ao Felipe Neto? Acho que seria até bom, né? Todo mundo parar de falar de política ou não? Ou tem que falar mais de política? O que que você acha? Não tem, nós estamos vivendo uma fase, essa fase da suposta modernidade das redes sociais impôs ao mundo essa nova atividade no influenciador, né? E o influenciador atua nas redes sociais no pressuposto de que exercerá alguma influência, alguma ascendência psicológica sobre as pessoas que se deixam influenciar, né? Agora, francamente, né, não se deve confundir certos influenciadores com influenciadores certos, né? Esse monarque é o protótipo da desqualificação, né? Isso já ficou muito evidente. Houve um período em que ele tinha lá um podcast, fez muito dinheiro, aliás, associado a um outro personagem. Quando se verificou que se tratava de um farsante, de uma pessoa desqualificada, ele foi sendo afastado desse ambiente que alguns chegaram a levar a sério. Agora, quando o sujeito vai e desafia o outro a uma luta de boxe, e fica claro que ele não tem argumentos, não é? E está buscando o que ele sempre buscou. Inclusive, ele fala na provocação que lança ao Felipe Neto lá, paramos, quem perder para de falar sobre política e ainda faz uma graninha para a aposentadoria. Essa é a principal preocupação desse personagem, fazer uma graninha, né? E ele costumava fazer a graninha dele difundindo desinformação. Por isso ele é alvo do Judiciário, ele é alvo da Polícia Federal, ele é alvo de análises da Procuradoria-Geral da República. A democracia, Fabiola, o exercício da democracia é mais ou menos como nadar. O cidadão aprende praticando. Algumas pessoas não conseguem praticar e acabam se afogando durante o processo, né? Esse monarca é um desses personagens. Ele, ele às vezes, quando está em apuros, ele se agarra a um jacaré imaginando que é um tronco, mas ele, na verdade, ele se afoga nas próprias palavras, nas próprias atitudes. E o que há de belo na democracia é que todo mundo tem o direito de dizer o que bem entende, mas nem todo mundo pode ser levado a sério. Você pode dizer o que bem entender, mas ele não tem o direito de ser levado a sério. Só é levado a sério quem merece ser levado a sério. Ou ele é apenas imbecil e aí você desliga da tomada, resolve o problema, ou ele comete crime, e aí passa a ser um problema do judiciário, passa a ser um problema policial. No caso do monarca, parece que ele virou um problema policial, né? Daí a necessidade, Fabíola, daquilo que comentamos mais cedo, de termos uma regulamentação do funcionamento das plataformas digitais. E não é nem para impor censura prévia, nada disso, porque a regulamentação que está engavetada no Congresso, ela determina, se fosse aprovada, o que aconteceria agora se essa regulamentação já estivesse em vigor? As plataformas teriam a prerrogativa de fazer um auto monitoramento. E esse personagem, se o auto monitoramento funcionasse, ele seria excluído pelas próprias plataformas.
Do contrário, de 6 em 6 meses seria feita uma aferição, uma auditoria independente, e aí se verificaria a plataforma que não fez o monitoramento adequadamente, que permitiu a divulgação de crimes, de mensagens, postagens criminosas, aí a plataforma é que é sancionada com multas, com advertências. Se a reincidência é muito grave, aí a plataforma pode sofrer multas que até a inviabilizariam o seu funcionamento. Mas tudo nasceria de um automonitoramento e não de uma censura prévia, nada disso. Mas como nós não temos legislação, ficamos à mercê do judiciário, da interpretação da lei que está disponível, do Código Penal. Agora, o que não dá é para aceitar que o crime seja praticado impunemente. 12